Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no canal Master Books. Isso aí. Hoje vamos desvendar um clássico da literatura política, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Preparem-se para uma viagem no tempo que, acreditem, ainda é super relevante para política, negócios e, vejam só, até para a vida cotidiana. É isso aí. Apesar de Maquiavel ter escrito O Príncipe lá no século XVI, na Itália renascentista, a obra continua super atual. Sabe por quê? Porque fala da natureza humana, né? Porque ela fala sobre a natureza humana e a busca pelo poder. Isso. Que são coisas que, vamos combinar, nunca mudam de verdade. E gente, imaginem a Itália naquela época. Era um verdadeiro caldeirão fervente de pequenos reinos e principados, né? Todo mundo brigando por poder. Era uma luta constante. É nesse cenário caótico que Maquiavel escreve O Príncipe como um guia prático para os governantes. Pensem, um manual de como chegar ao poder e, mais importante ainda, como se manter lá em um mundo que, sejamos sinceros, era bem cruel. E logo de cara, Maquiavel já dá o recado. O príncipe não é sobre ser bonzinho, não é sobre ser o queridinho. É sobre entender como o poder funciona de verdade, sem romantizações. E como usar esse poder de forma eficiente. E isso, meus amigos, muitas vezes envolve tomar decisões difíceis. Decisões que, digamos, nem sempre agradam a todos. É aí que entram os conceitos de virtude e fortuna, Yeah. que são peças-chave em O Príncipe. Sim. Mas atenção, Maquiavel não está falando da virtude, como a gente normalmente entende, e a fortuna aqui não é só ganhar na loteria. Não! Ele usa esses termos de uma forma bem peculiar, bem estratégica. Exatamente. Fortuna para Maquiavel é como se fosse o acaso, a sorte, o destino, tudo aquilo que a gente não controla. Já a virtude é a nossa capacidade de agir, de tomar as rédeas da situação, de moldar o nosso próprio destino. É como se fosse a nossa força de vontade, a nossa habilidade, a nossa inteligência estratégica em ação. Pra ficar mais claro, pensa em dois príncipes. Um que herdou o trono e de repente do nada, tipo, caiu no colo. E o outro que ralou muito, lutou, suou a camisa pra conquistar o poder. Qual dos dois vocês acham que teria mais chance de se dar bem governando? Qual teria uma base mais sólida para lidar com as pressões e os desafios de ser o líder? Sem sombra de dúvida, o que ralou para chegar lá. Afinal, ele teve que usar e abusar da virtude. No caminho, ele aprendeu a lidar com os perrengues, a superar os obstáculos, a ser resiliente. Essa experiência prática, essa bagagem, é ouro puro para um governante. Faz todo sentido. E Maquiavel não para por aí. Ele ainda dá várias dicas de como conquistar e manter novos territórios. E sabe qual é uma das sacadas mais importantes? Entender os costumes locais. É tipo, conhecer o povo que você quer governar. Saber o que eles valorizam, quais são seus medos e anseios, fortalecer os mais fracos e, claro, saber lidar com os rivais, com aqueles que querem te tirar do poder. E é interessante como Maquiavel destaca a importância da inteligência estratégica nesse processo. Não basta chegar chegando e impor a sua vontade. É preciso conquistar a confiança das pessoas, mostrar que você está ali para o bem de todos, mesmo que por baixo dos panos você esteja jogando o jogo do poder. Falando em jogo de poder, chegamos àquela pergunta que não quer calar. O que é melhor para um líder? Ser amado ou ser temido? O que vocês acham? Essa é uma das partes mais polêmicas de O Príncipe, com certeza. Maquiavel causa até hoje com essa afirmação. Ele defende que o medo é mais eficaz para garantir a obediência e estabilidade, principalmente em tempos de crise, quando tudo está uma bagunça. Ele argumenta que o amor é volátil. As pessoas mudam de ideia como quem troca de roupa. Hoje te amam, amanhã já te odeiam. Já o medo da punição, é um fator de controle mais, digamos, constante, mais previsível. Calma, gente. Antes que vocês pensem que Maquiavel está defendendo a tirania e a crueldade gratuita, vamos analisar com cuidado. O ponto dele é, em certos momentos, para alcançar o bem comum, o governante precisa fazer escolhas difíceis. E sim, essas escolhas podem gerar medo. Afinal, nem sempre o que é popular é o que é melhor para todos a longo prazo. Às vezes os líderes precisam tomar decisões impopulares, mesmo que isso signifique perder alguns pontinhos na pesquisa de opinião pública, né? E o mais interessante é que Maquiavel dá exemplos práticos de como um príncipe pode construir uma imagem de bom moço, de piedoso, de generoso, mesmo que no fundo ele não seja tão bonzinho assim. A tal da imagem é tudo. É como se fosse um marketing pessoal, mas voltado para a política. Maquiavel era um gênio da comunicação, gente. Ele entendia que a percepção pública é um fator crucial para a conquista e a manutenção do poder. E aí, o que vocês acham? Será que essas ideias maquiavélicas, esses jogos de poder, ainda se aplicam hoje em dia? Na política, no mundo dos negócios?
nas nossas relações pessoais. Com certeza. Basta olhar ao redor. Uhum. As disputas por poder, as estratégias de marketing, as negociações, as fofocas no escritório, muitas vezes esses princípios maquiavélicos estão em ação, mesmo que de forma mais sutil, mais disfarçada. Maquiavel continua influenciando a gente, mesmo séculos depois. Sim. Por falar em sutileza, Maquiavel também dá conselhos preciosos sobre como lidar com os conselheiros e como evitar os bajuladores, aqueles puxa-sacos que só falam o que a gente quer ouvir, sabe? Ele diz que é fundamental se cercar de pessoas honestas, competentes, que te digam a verdade, doa quem doer. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele alerta. O príncipe precisa ser crítico, perspicaz, não pode acreditar em tudo que ouve. É como a gente sempre diz, ter amigos é ótimo, mas ter bons conselheiros é essencial. Isso. Pessoas que te deem um feedback sincero, que te ajudem a enxergar os pontos cegos, que te questionem quando você estiver prestes a tomar uma decisão errada. Afinal de contas, o príncipe, o líder, é quem está no comando. E é ele que vai ser cobrado pelas consequências das suas ações, né? Exatamente. Maquiavel sabia que a solidão do poder é real. E o Príncipe é uma obra rica em detalhes e nuances. Mas, e aí, o que vocês acharam dessa primeira parte do nosso mergulho? Conseguimos apresentar as ideias principais de forma clara e concisa. A gente espera que sim. É isso aí. Ah, com certeza, né? Maquiavel nos faz pensar fora da caixa, sabe? Ele nos desafia a analisar as situações de poder das relações humanas com um olhar mais crítico, mais estratégico. Ele nos tira da zona de conforto. E nos faz questionar, será que mesmo sem perceber, a gente usa algumas dessas estratégias maquiavélicas no nosso dia a dia? Tipo, nas nossas relações pessoais, no trabalho, nas redes sociais. Às vezes a gente se pega fazendo um joguinho de poder sem nem notar. Pois é, essa é a grande sacada de O Príncipe. A obra nos leva a refletir sobre a natureza humana, sobre as motivações por trás das ações, tanto as nossas quanto as dos outros. É um mergulho profundo na psicologia humana. Maquiavel não se limita a falar só da virtude e da fortuna. Ele vai além e descreve os diferentes caminhos que um príncipe pode trilhar para chegar ao poder pela habilidade e pelo acaso por meio de crimes, ou com o apoio do povo e das elites. É um verdadeiro mapa da conquista do poder. E para cada um desses caminhos, Maquiavel, como bom estrategista, analisa as vantagens, as desvantagens e as estratégias mais adequadas para se manter no poder. É como se ele estivesse usando um passo a passo de como jogar o jogo político e vencer. E tem uma frase que eu achei genial que mostra bem o pragmatismo de Maquiavel. Ele diz que é importante ter boas armas e bons amigos, mas que é melhor ter boas armas porque com elas você conquista os amigos. O que você acha disso? A mensagem é direta e reta um príncipe. Um líder não pode ser ingênuo. Ele precisa estar preparado para se defender, para proteger seus interesses, para impor sua vontade quando necessário. O mundo do poder é um jogo de xadrez e Maquiavel nos ensina a jogar com maestria. E ele dá um destaque especial à importância da guerra, tanto a guerra em si, no sentido literal, com exércitos, e tudo quanto a guerra metafórica, as disputas por poder, as rivalidades. Para Maquiavel, um príncipe deve estar sempre preparado para a guerra, tanto em termos de força militar quanto de estratégia. Ele está pronto para o combate, seja ele físico ou psicológico. Na visão de Maquiavel, a guerra em todas as suas formas era um elemento inevitável na política. Um bom governante precisava estar pronto para enfrentar conflitos, para defender seu território e para impor sua autoridade. Afinal, a paz só se conquista pela força, pela demonstração de poder. E não é só a guerra externa que preocupa o Maquiavel, ele também fala muito sobre as disputas internas, as traições, as conspirações. É a luta pelo poder dentro do próprio reino, dentro da própria corte. Maquiavel alerta para a necessidade de o príncipe se proteger de inimigos internos, tanto do povo quanto das elites. É como se ele estivesse sendo cuidado com as cobras que estão no seu quintal perente. É preciso estar atento a todos os lados. Maquiavel sugere que o príncipe evite ser odiado ou desprezado pelo povo que mantém a população satisfeita, pelo menos na aparência. Afinal, a insatisfação popular pode levar à rebelião, à perda do poder. É a sabedoria de manter as massas contentes, mesmo que seja com pão e cerco. E ele também fala sobre a importância de se proteger das elites, daqueles que em teoria estão do seu lado, mas que podem se voltar contra você a qualquer momento se sentirem seus interesses ameaçados. É a instabilidade do poder, a fragilidade das alianças. Afinal, as elites têm recursos, têm influência, têm poder. Se elas se unirem contra o príncipe, ele está frito? Maquiavel nos ensina a lidar com essa elite, a manter o controle, a usar a astúcia para garantir a lealdade ou pelo menos a neutralidade dos poderosos. E tem outro ponto que Maquiavel explora com maestria, a questão da fama e da infâmia, a importância da imagem pública. Ele diz que um príncipe deve se preocupar com a forma como é visto pelo povo, pelas outras nações, pois a sua reputação pode influenciar o seu poder. É a construção da persona do mito do líder. Ele chega a dizer que em certos casos é melhor ser temido do que amado,
pois o medo é o instrumento mais eficaz para manter o controle, a ordem e a obediência. É a lógica do é melhor ser respeitado do que ser querido, pelo menos no mundo do poder. Mas ele também alerta para os perigos de ser cruel demais, de governar com mão de ferro o tempo todo. A tirania e a opressão podem gerar revolta, rebelião e acabar com o reinado do príncipe. O ideal é encontrar um equilíbrio entre o medo e o respeito, entre a força e a compaixão. É a arte de ser um líder justo, mas implacável quando necessário. E ele também destaca a importância de o príncipe cultivar a imagem de um governante justo, piedoso, generoso mesmo, que nem sempre age dessa forma. É a aparência versus a realidade, a máscara do poder. Afinal, na política, a percepção é a realidade. E para manter essa imagem impecável, Maquiavel recomenda que o príncipe se cerque de bons conselheiros, de pessoas sábias e experientes que possam orientá-lo nos momentos de crise. Mas ele faz um alerta importantíssimo. O príncipe deve ser seletivo ao escolher seus conselheiros. Exato. Ele precisa saber separar o joio do trigo. Identificar os bajuladores, os puxa-sacos, aqueles que só dizem o que o príncipe quer ouvir e não a verdade nua e crua. Um bom conselheiro deve ser honesto, leal e estar disposto a discordar do príncipe quando necessário. É a coragem de dizer não ao poder. E Maquiavel, com sua perspicácia, dá dicas de como identificar um bom conselheiro. Ele deve ser competente, experiente, ter uma visão estratégica e, acima de tudo, colocar os interesses do príncipe acima dos seus próprios interesses. É a lealdade inabalável à devoção à causa. Ele também recomenda que o príncipe seja um bom ouvinte, que esteja aberto a diferentes pontos de vista, que peça conselhos a várias pessoas e que analise cuidadosamente as diferentes opiniões antes de tomar uma decisão. É a sabedoria de ouvir antes de falar, de ponderar antes de agir. Mas uma vez que a decisão seja tomada, o príncipe deve ser firme e decidido e não mudar de ideia facilmente. A indecisão e a instabilidade podem ser fatais para um governante. É a força da convicção, a determinação inabalável. Maquiavel também fala sobre a importância de o príncipe se adaptar às circunstâncias, pois o cenário político é dinâmico, está em constante mutação. O que funcionou no passado pode não funcionar no presente. É a flexibilidade estratégica, a capacidade de se reinventar. Ele usa a metáfora da fortuna como uma mulher que deve ser dominada pela virtude. Ou seja, o príncipe deve ser proativo, agir com coragem e determinação para moldar o seu próprio destino. É a força de vontade vencendo o acaso. E para ilustrar seus argumentos, Maquiavel usa exemplos históricos de grandes líderes do passado, como Moisés, Rômulo, Ciro e Alexandre o Grande. Ele analisa seus acertos e seus erros, mostrando como seus exemplos podem ser úteis para os governantes do presente. É a história como mestra da vida, a sabedoria dos antigos. E aí, o que vocês estão achando dessa viagem pelo mundo de Maquiavel? É muita informação, né? Mas um conhecimento poderoso que nos faz repensar as relações de poder, as estratégias, as motivações humanas. Exatamente. A gente convida a mergulhar nesse universo, a ler O Príncipe, a tirar suas próprias conclusões. E, claro, a continuar acompanhando os nossos mergulhos profundos aqui no canal Master Books. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho profundo em O Príncipe de Maquiavel. Já deu para perceber que o cara era polêmico, né? Nossa, é verdade. Suas ideias iam contra a moral tradicional e, na época, chocaram muita gente. É verdade. Maquiavel foi acusado de ser imoral, de defender a tirania, de ser tipo um conselheiro do mal. Mas a real é que ele era um observador realista da política. Ele viu de perto, sem filtros, como o poder funcionava na prática. Ele não estava preocupado em ditar regras morais, sabe? O objetivo dele era mostrar como um governante podia alcançar seus objetivos em um mundo onde a ética muitas vezes era deixada de lado. Era a realidade nua e crua. E é exatamente por isso que o príncipe continua tão relevante nos dias de hoje. A obra nos faz questionar nossas próprias convicções sobre o poder, a moral e a ética. Nos coloca em frente ao espelho, sabe? Maquiavel nos coloca diante de dilemas. Até onde podemos ir para alcançar nossos objetivos? Quais são os limites da ação política? Vale tudo para chegar e se manter no poder? São perguntas que ecoam até hoje, gente. Questões complexas sem respostas fáceis. E é aí que reside a genialidade de Maquiavel. Ele nos provoca, nos tira da zona de conforto, nos faz pensar criticamente sobre o mundo em que vivemos. E a influência de O Príncipe vai muito além da política. As ideias de Maquiavel estão presentes na literatura, no cinema, nas artes de geral. É um legado que atravessa os séculos. Verdade. Shakespeare, por exemplo, se inspirou em Maquiavel para criar personagens icônicos, como Macbeth, um homem ambicioso que não mede esforços para alcançar o poder. É a ambição humana retratada na arte. Exatamente. E no mundo dos negócios. Será que as estratégias de Maquiavel também se aplicam? O que você acha? Com certeza. A busca pelo poder, a competição, a necessidade de se adaptar às mudanças. Tudo isso faz parte da realidade do mundo corporativo. É um jogo de poder em escala empresarial.
Maquiavel nos ensina a sermos mais estratégicos, a pensar a longo prazo, a antecipar os movimentos dos nossos competidores. É como se ele nos desse um mapa para navegar no mundo dos negócios. E a não subestimar o poder da persuasão, da imagem da comunicação. Afinal, como ele mesmo disse, a aparência importa, e muito. É a construção da marca, da reputação, do sucesso. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa jornada por O Príncipe. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho profundo. Foi intenso, né? É, isso aí. Esperamos que vocês tenham saído daqui com mais perguntas do que respostas, porque, como dizia o próprio Maquiavel, é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Intenso, provocador, atemporal. E aí, o que vocês acharam? Concordam com as ideias de Maquiavel? Discordam? Deixem suas opiniões nos comentários. A gente quer saber a sua visão sobre essa obra polêmica e fascinante. E não se esqueçam de se inscrever no canal Master Books para mais conteúdos como este. A gente está sempre preparando novos mergulhos profundos para vocês. Curtam, compartilhem esse vídeo com seus amigos e até a próxima. Valeu!